Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é manufatura e serviços. Tópicos a serem abordados nesta aula: a evolução histórica, produção artesanal, sistema fabril e produção em massa. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer a evolução da administração da produção e descrever as fases da evolução da administração de produção. Vamos primeiramente falar sobre a evolução histórica, desde quando isso vem. Então, a administração da produção é um conjunto de atividades que transformam um bem tangível em outro com maior utilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós vamos pegar qualquer tipo de produto e transformar aquele produto em algo que seja útil para a utilização. Isso é chamado de produção. É produzir algo que não existe ou que existe de uma maneira bruta para algo que vamos utilizar. Essa produção, ela existe desde o início dos tempos, então não é de hoje que isso acontece. A humanidade, ela está em constante evolução. Se nós formos pensar lá nos primórdios, onde viveram os nossos antepassados, muito lá atrás, por mais que eles viviam em cavernas ou então viviam em pequenas aldeias, em pequenas comunidades, com certeza eles já utilizavam desse tipo de situação, de ter que transformar algo em algum produto para utilizar. E isso veio avançando na medida em que a população foi aumentando e na medida da necessidade. A produção, ela existe então desde o início e com o passar dos séculos surgiram aqueles que nós chamamos de artesãos e formas de produção mais organizadas. Quem são os artesãos? Artesãos são os primeiros chamados profissionais que utilizavam de habilidades específicas para criar algum tipo de produto. Hoje em dia ainda existem alguns artesãos, em número bem reduzido, mas antigamente eles eram essas pessoas que realmente conseguiam transformar algo bruto em algo específico. Para falar sobre a produção artesanal, ela foi muito predominante até o século XIX. Por que é muito predominante até o século XIX? Porque até lá a tecnologia, a energia, os transportes, eles eram muito obsoletos, eles eram muito poucos ainda, né? Eles estavam no começo. Então, até este século, tudo que era feito de maneira artesanal. As pessoas possuíam habilidades específicas. O que são habilidades específicas? Conseguiam transformar barro num vaso, conseguiam transformar uma madeira bruta num móvel. E eles conseguiam fazer isso do começo ao final. Isso era o que a gente chamava de artesanato. O artesanato existe ainda hoje? Existe. Se formos pensar, tem aquelas pessoas que ainda utilizam das próprias habilidades para criar algumas coisas, e algumas coisas que são específicas. Essas pessoas, na época, elas vendiam o que elas produziam. Então, na verdade, elas criavam e vendiam. O produto não era barato, porque ele era criado manualmente e, na maioria das vezes, por uma única pessoa, e também demandava um tempo. Não se criava como se cria hoje. Com o passar do tempo, isso criou uma produção, chamada de produção artesanal. A população começa a crescer e, quando a população começa a crescer, começa a querer consumir mais produtos. Para consumir mais produtos, então, eu preciso de uma produção maior. E o artesão, ele começa a não ter tempo para criar tudo. Como ele começa a não ter tempo para essa criação, então ele parte para contratar alguns novos artesãos. Só que para contratar estes artesãos, não era simplesmente ir na praça e contratá-los, não. Como eram trabalhos extremamente específicos, esses artesãos precisavam ser treinados. Então havia um treinamento longo e esse treinamento ele era muito bem supervisionado para esses novos artesãos. Eram pessoas que tinham que aprender a criar
os mesmos objetos ou a criar os mesmos produtos que os artesãos criavam. Na maioria das vezes, o produto era feito do início ao fim pela mesma pessoa. Hoje em dia, nem sempre funciona assim. Vocês verão mais para frente que hoje em dia nós temos uma produção intercalada. Cada pessoa faz um processo, mas naquela época o produto ele vinha bruto na mão do artesão e o artesão o entregava completo. Era um sistema de produção muito minucioso, muito difícil e que tinha que ter um treinamento muito grande. O sistema industrial ele era conhecido como fundo de quintal. Por que fundo de quintal? Todas as pessoas não tinham uma empresa, elas trabalhavam no fundo da casa. Então morava-se, na maioria das vezes, na frente da casa e criava-se os seus produtos no fundo da casa e é por isso que vem esse nome, fundo de quintal. As primeiras empresas e indústrias tinham este nome. Produção artesanal. Com a evolução do artesanato, aumenta-se o número de pessoas que começam a trabalhar como artesão e aumenta o número de aprendizes e esses aprendizes começam a gerar o quê? Profissionais liberais. Quem são esses profissionais liberais? São profissionais que trabalham por conta. São profissionais que agora começam a trabalhar por si mesmo, não trabalham mais para aqueles artesãos iniciais, mas agora eles conseguem construir a sua própria empresa, o seu próprio sistema e começam a vender isso nos mercados. Os mercados que a partir do século XIX começam a gerar uma expansão muito grande. O que eles precisam fazer? Contratar familiares. Então as empresas elas eram feitas por familiares. Os familiares se reuniam e formavam uma indústria. Qual era o nome disso? Cabana. Esse sistema industrial familiar, onde trabalhava pai, mãe, tio, tia, filho e etc., foi denominado cabana. A partir daí começam a surgir alguns problemas. Por que alguns problemas? Porque já não é mais fácil você controlar um produto, não é mais fácil você ter uma programação e um controle de qualidade em cima disso. Um maior número de pessoas trabalhando pode criar uma falta de padronização no produto. O produto agora ele não sai com o mesmo padrão como saía antigamente, porque cada pessoa começa a fazer de uma maneira. O treinamento diminui dentro das famílias, o que você aumenta é a produção. E por que acontece isso? Para poder atender a demanda, porque a demanda ela é crescente e ela cresce cada vez mais. O mundo começa a ficar muito maior em termos de população e as pessoas começam a consumir produtos. Os mercados começam a pedir produtos e essas empresas precisam fabricar e fabricar e fabricar e aí começa a se perder o padrão e aí precisa começar a fazer um reentendimento de como fazer com que essas coisas não saiam do controle. Bom, veio se desenvolvendo e nós entramos então no sistema fabril. O sistema fabril é o sistema conhecido até hoje. Ele foi desenvolvido, foi a partir do desenvolvimento da máquina a vapor, mais ou menos no início do século XVIII, e com esse desenvolvimento que se expandiu muito, principalmente na Inglaterra, o modo de se trabalhar então muda. O modo de se trabalhar altera. Aquilo que nós conhecemos hoje começou a partir daí. Nós começamos a ter as pequenas fábricas, as pequenas indústrias, que eram aqueles locais onde contratava-se uma série de funcionários e esses funcionários trabalhavam em prol para a criação de um produto. Não tem mais como uma família, não tem mais como um artesão dar conta da demanda que vinha e de todos os detalhes. E com a máquina a vapor eu consigo então fazer uma produção chamada de produção em massa. Nem tudo agora, eu preciso do ser humano para criar. Agora eu tenho máquinas que me ajudam na criação. E aí surge, além das pequenas fábricas, aquilo que a gente chama de especialização do trabalho.
O conceito de especialização do trabalho ele é utilizado até hoje. Se eu estou dizendo que um artesão ele fazia um produto desde o seu início até o final, na especialização de trabalho isso muda. Agora nós temos funcionários especializados para cada um fazer uma parte e somente uma parte do trabalho. E se você for verificar, as coisas acontecem assim até hoje. Quando nós somos contratados por uma empresa, na maioria das vezes, nós não trabalhamos no processo inteiro na empresa. Nós simplesmente fazemos uma parte. E cada pessoa faz então uma parte e nós criamos um sistema fabril, um sistema industrial, onde todos têm uma especialização para fazer uma parte do produto, mas no final este produto sai acabado. A partir do sistema fabril, então, ocorrem grandes mudanças na fabricação de produtos. Essas grandes mudanças, primeiro, a escala. O produto ele começa a ser produzido em grandes escalas. Mas nós conseguimos também a padronização e o processo de fabricação. Qual a importância da padronização e do processo de fabricação? Pensarmos nos dias de hoje, quando vamos comprar um produto? Tem muito produto que nós já compramos conhecendo o produto. Nós já estamos sabendo qual que é o produto, já consumimos aquele produto. Então, quando nós adquirimos aquele produto, a experiência que nós queremos ter com ele é a mesma que tivemos anteriormente. Por exemplo, quando você compra um refrigerante e você toma esse refrigerante, na próxima vez que você for comprar, você quer que o refrigerante esteja igualzinho. Então, para que o refrigerante esteja igualzinho, é necessário que exista uma padronização e um processo de fabricação. A partir disso, então, começa a se ter treinamento de mão de obra direta. É bem parecido com aquele treinamento que havia com o artesão, só que o treinamento que havia com o artesão era algo muito mais específico. Aqui o treinamento de mão de obra direta já diz o nome, é uma mão de obra focada para aquele tipo de serviço, por isso ela é chamada de direta. Não vou fazer tudo, vou fazer uma parte, mas tenho que fazer bem feito e tenho que fazer conforme as regras e as normas, mantendo o controle e a produção corretamente. Com o número de pessoas crescendo dentro de uma empresa, crescendo e o número de funcionários aumentando, o que eu tenho que criar? A gerência e a supervisão. Não tem como a empresa crescer e aquilo ficar descontrolado. A partir de agora, eu preciso ter pessoas capacitadas para gerenciar esses processos, para saber se esses processos estão corretos, para supervisionar se tudo está saindo corretamente, para supervisionar se a produção está saindo corretamente, se os produtos estão dentro do padrão e etc. E desenvolve-se então técnicas de planejamento de controle financeiro e produção. Agora sim, é muita matéria-prima entrando, é muita produção acontecendo e muito produto sendo vendido. Então o financeiro da empresa agora não é mais uma família que controla. Eu não tenho mais uma pessoa que agora tem que controlar uma família de 10 pessoas trabalhando. Não, agora é uma empresa grande e eu preciso então entender e controlar financeiramente para que o gasto seja sempre menor do que o ganho. E desenvolve-se também técnicas de venda. A partir daí, a empresa precisa entrar no mercado e saber de que maneira vender os produtos, de qual maneira você vai colocar esse produto no mercado, porque você começa a ter concorrentes e precisa então vender o seu produto, precisa então negociar o teu produto dentro desses mercados que estão em grande expansão. Gera-se então a partir disso a produção em massa. A produção em massa ela começa a ocorrer a partir da segunda metade do século XIX. Isso devido ao quê? Devido ao avanço de tecnologia, devido ao avanço de transporte, energia e comunicações. Então, todos esses itens fizeram com que a produção aumentasse e aumentasse muito. População aumentando, facilidade de comunicação e transporte, logicamente, as fábricas aumentam de tamanho e começam a produzir produtos em grande escala. Faz com que isso diminua o custo com manufatura,
Então, diminui o custo com mão de obra, porém, novamente eu começo a ter problemas com coordenação e controle. Vejam que na imagem eu tenho uma série de refrigerantes sendo feito ao mesmo tempo. Isso é produção em grande escala. Não é fácil controlar este tipo de produção. Então, foi um problema que na época surgiu, este controle de produção. E se olharmos a imagem de cima, nós temos uma série de pessoas trabalhando em conjunto. Também foi um problema no começo coordenar todas essas pessoas para trabalhar em conjunto, fazendo com que uma função de uma pessoa dependa da função da pessoa anterior. Então esses problemas começam a surgir. Mas, como todo problema que surge, busca-se uma solução. E Frederick Taylor foi um rapaz que realmente revolucionou na sua obra chamada Tempos e Movimentos. Ele tentou encontrar um método para melhor executar esse tipo de atividade dentro de uma empresa, dentro de uma indústria. Quais são os pontos principais para ele? Eliminar movimentos inúteis, aquilo que a empresa faz e que gasta tempo, mas que é inútil e que atrasa toda a produção, atrasa todo o processo de fabricação de um produto. Outro ponto, racionalizar o trabalho. Fazer aquilo que é realmente necessário, não fazer com que trabalhadores façam trabalhos inúteis. Outro ponto importante, medir o tempo necessário de execução. Sabendo o tempo necessário de execução de cada funcionário, consegue-se saber qual o tempo necessário de produção do produto de uma maneira geral. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre manufatura e serviços. Espero que vocês tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima!